Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós falaremos um pouco sobre a criação do culto do Evangelho das Nove, instituído por Eurípides Barçanufo em 1904 e que funciona até os dias atuais. Eurípides Barçanufo nasceu em 1880 na cidade de Sacramento e ele foi um missionário de Jesus, um missionário do amor nas terras sacramentanas, em terras brasileiras. Muito jovem, muito novo ainda, mal saído da adolescência, ele funda uma farmácia homeopática para auxiliar todos os enfermos, aqueles que tinham as necessidades, porque ele queria diminuir a dor e o sofrimento do próximo. Eurípides foi professor, fundou o Liceu Sacramentano e era um momento de uma pedagogia extremamente avançada, até para a nossa época atual. Então Eurípides foi um missionário do amor que passou nessa existência em Sacramento, deixando luz, muita luz, e sinalizando muitos espíritos para o caminho do bem, para o caminho do Cristo. Como apóstolo de Jesus, ele vem, missionário, e cumpre lindamente sua missão na terra. Antes dele se tornar espírita, ele era católico, muito aplicado, muito fervoroso. E a cidade de Sacramento, ela era muito católica, ainda é até os dias atuais. Então, por ser muito católica, havia uma profunda incompreensão da doutrina espírita, uma doutrina nova que surgia. E surgiu na Fazenda Santa Maria, junto aos parentes de Eurípides, parentes muito próximos. E quando chega até Sacramento, Eurípides, verificando o que era a doutrina espírita, a essência do cristianismo, trabalhado na sua maior pureza e profundidade, que tem por objetivo estudar e aplicar a moral do Cristo, a moral de Jesus, para trabalhar no fundo dos corações a construção do reino divino, a edificação da nova era, pelos ensinamentos de Jesus, pela vivência das leis morais, pela vivência das leis divinas. Então Eurípides se torna espírita. Ele verifica, ele estuda, ele compreende, ele recebe uma orientação belíssima do grande apóstolo João. Então ele se torna espírita. Quando ele se torna espírita, ele passa por profundas provações e testemunhos, porque a comunidade não compreende. A própria família, sem compreender, abandona, se rebela, fica contrário à escolha, à decisão de Eurípides. A sociedade, os alunos, os pais dos alunos, todos abandonam Eurípides nesse momento. Mas ele nunca, jamais desanimou. Continuou firme, propagando a verdade. Nesse momento de abandono, onde ele pôde entrar em sintonia maior ainda com o Cristo, com Maria, que o protegia, que o amparava com seu manto de amor. Então ele sente as vibrações crísticas tomando conta dele. E ele institui, nesse momento de preparação da sua missão, ele institui o culto do Evangelho das 9 horas. Então, no início, ele fazia esse culto sozinho, porque ninguém compreendia, ninguém entendia essa doutrina. Ninguém sabia que era uma doutrina genuinamente cristã, que trabalhava os postulados dos ensinos do Mestre. Então Eurípides começa, sozinho, fazendo o seu culto às 9 horas. E nesse momento, céus e terra eram um só. Porque nesse momento, a esfera do Cristo estava na terra, em terras mineiras. Logo após, a mãezinha vem conversar com Eurípides, a pedido do pai, o seu Mojico, pedindo para que ele deixasse a doutrina espírita, deixasse de ser espírita. Eurípides então conversa e explica
a doutrina espírita para sua mãe, Dona Meca, e a mãezinha de Eurípides logo então se torna espírita e passa a ser a auxiliar, o braço direito de Eurípides. E logo então integra o culto das 9 horas juntamente com Eurípides. Dona Meca chega e ele dizia que ela tinha um poder curador muito grande, um magnetismo muito maior do que o dele, e que ela poderia operar curas grandiosas, e foi assim. Então, com esse amor maternal, ela passa também a frequentar o culto das 9 horas. Logo, toda a família se reúne em torno do culto das 9, todos compreendem a beleza, a luminosidade do Consolador prometido que é a doutrina espírita e passam a frequentar então o culto das 9 horas juntamente com o luminoso Eurípides. Família, os irmãos, alguns parentes de Santa Maria, os alunos, os pais dos alunos, alguns membros da sociedade. Então esse culto que inicialmente ele começou despretensiosamente, começou ali com Eurípides de forma simples para que ele pudesse se preparar e sentir o amor do Cristo agindo nele, sentindo todas as fibras do seu ser, sendo inundado desse amor divino, porque ele sentia que a missão seria grandiosa, que o seu trabalho na terra exigiria dele muita comunhão, plena comunhão com o Cristo Jesus. Logo então, esse culto passa a ser aberto ao público e muitos frequentadores diariamente se reuniam com Eurípides às 9 horas da manhã para fazer essas preces. Durante esses momentos luminosos em que Eurípides lia um capítulo, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo algum dos membros da família, ele interpretava as lições morais de Jesus, terminava com a prece, todos recebiam a água fluidificada. Nesse momento, os participantes sentiam vibrações muito doces, um fortalecimento grandioso, um envolvimento espiritual luminoso. E se fortaleciam para as lutas do dia a dia, conseguiam compreender a vida, o propósito da existência. Isso os fortalecia muito. Eram momentos de luz na terra, intensa luz. Durante a sua caminhada terrena, ele nunca deixou de fazer o culto do Evangelho às 9 horas da manhã. Diariamente, todos os dias ele estava lá, a postos, juntamente com sua mãezinha incansável, Dona Meca, e os seus familiares. Quando Eurípides termina a sua existência física, quando ele desencarna, muito jovem, aos 38 anos, vítima da gripe espanhola, ele termina, ele encerra a sua missão terrena, e no dia seguinte, às 9 horas da manhã, Dona Meca estava a postos, sentadinha na cadeira de Eurípides, com o Evangelho segundo o Espiritismo em mãos, para continuar esse momento de luz na terra. Forte, determinada, incansável, mãezinha de Eurípides, deu continuidade lindamente durante toda a sua trajetória até quando desencarnou. Todos os dias ali estava Dona Meca, que recebia familiares, parentes, amigos, os alunos de Eurípides, aqueles que acorriam até ela com saudades de Eurípides, e ela recebia todos e mimoseava cada um com uma folhinha de malva. Então ela presenteava todos aqueles que a visitavam com uma folhinha de malva de cheiro, aquela malva perfumada. E também no final do Evangelho já era tradição. Dona Meca oferecia o seu famoso bolo de fubá e o cafezinho mineiro. Então era sempre aquela reunião muito simples e muito alegre, pautada na mais profunda fraternidade, na união de corações, com muita vontade de se unir nos propósitos divinos, de se unirem em comunhão com Deus. Eram banhos de luz. Quando Dona Meca desencarna em 1952, os irmãos se reúnem e então decidem que quem daria continuidade ao culto do Evangelho instituído por Eurípides seria Eurídice, a irmã de Eurípides, mais conhecida como Dona Sinhazinha.
Então Dona Sinhazinha transfere para a sua casa o culto, junto com o seu esposo, o senhor Ataliba Cunha. Eles dão continuidade, então, ao Evangelho das 9 horas, diariamente. Por vezes, ela gostava de fazer o culto embaixo das árvores, junto à natureza, mas estava sempre a postos, sempre trabalhando o Evangelho de Jesus. Ela até ensinava suas filhas, que deram continuidade, fazia o estudo do Evangelho, pegava os termos mais difíceis e escrevia o vocábulo para que elas pudessem compreender, e assim também deu sequência ao Evangelho. Quando Sinhazinha desencarna, as suas filhas dão continuidade até hoje. Lá em Sacramento, nós podemos visitar a Chácara Triângulo, conhecida como a Chácara da Egorina, porque quando desencarna Sinhazinha, suas filhas, Egorina, Nizinha, Ionete, Maria, dão continuidade a esses momentos luminosos, muito, muito importante. E todos que ali visitam sentem emanações muito fortes, vibrações extremamente fortes. Elas deram continuidade. Egorina, ainda muito jovem, quando a casa de Eurípides estava para ser demolida, ela então corre e pede para que aquele senhor que havia vendido a casa da antiga casa de Eurípides, que ele pudesse vender para ela o quartinho de Eurípides, o quarto onde ele dormia, raramente dormia, onde ele atendia os enfermos. Ali existia tudo emanava a vibração dele. Então o proprietário disse: tudo bem, vendeu tudo, do assoalho, os tijolos, a madeira, a telha, as portas, janelas, e ela conseguiu assim transferir para a Chácara Triângulo o quarto de Eurípides, o famoso quarto de Eurípides, que lá em Sacramento nós podemos visitar. Ergueu o quarto de Eurípides e lá está a vibração luminosa desse apóstolo do amor. E o culto do Evangelho passou a ser nesse quartinho. Hoje já não é mais possível pela quantidade de pessoas que buscam essas bênçãos recebidas nesse momento do Evangelho. Foi construída então uma área extensa logo após o quarto. Egorina desencarnou em 2014. Ela desencarna e aquele amor que exalava dela ainda exala, porque ela continua no trabalho na Chácara Triângulo diariamente. Ela que também ofertava as folhas de malva carinhosamente como Vovó Meca e depois como Sinhazinha, sempre estava com uma folhinha de malva a presentear todos os que ali buscavam a luz do Evangelho. Egorina fazia da mesma forma e as irmãs ainda fazem da mesma forma. Esse culto do Evangelho é esse momento luminoso que todos nós podemos sentir quando lá estamos. Esse Evangelho, desde 1904 até os dias atuais, no Grupo Espírita Esperança e Caridade, no Colégio Allan Kardec, também existe diariamente esse culto do Evangelho às 9. Os seguidores da metodologia de Eurípides também trabalham todos os dias o Evangelho segundo o Espiritismo. E muitas casas espíritas do Brasil e até do exterior aderiram também a esse horário de preces, porque é um momento de grande comunhão, é um momento de muita luz na Terra, e o nosso planeta, em vias de regeneração, necessita dessa luz. Nós que estamos passando por profundas transformações morais, sociais, até mesmo materiais, necessitamos muito da luz da prece sentida, da prece refletida, para que possamos aprender a viver esse Evangelho em nós, para que possamos trazer o Evangelho para os nossos corações, para os nossos pensamentos, para o nosso dia a dia, para que nós possamos iniciar essa trajetória de regeneração. O nosso convite hoje para todos vocês é que possam se unir a nós diariamente, às 9 da manhã, onde estiver. Se você estiver em seu lar, abram a página do Evangelho. Se una a essa falange de amigos espirituais
que todos os dias vem, às 9 horas, auxiliar, amparar, confortar, fortalecer os corações na terra, para que as nossas lutas possam ser enfrentadas com muita fé, com muita força. Se reúnam conosco nesse Evangelho das 9 horas. Se você estiver no seu trabalho, junte com os amigos, pare 1 minuto, faça sua prece. Se você está no seu lar, todos os dias. Se você trabalha numa casa espírita, se você é dirigente de uma casa espírita, reflita, pense na possibilidade, institua esse Evangelho às 9 horas, na sua casa espírita. Atenda os irmãos em aflição. Nesse horário pode ser ministrados passes, água fluidificada, e quando o Evangelho de Jesus adentra as portas de um lar, de uma casa espírita, nós sentimos toda uma diferença. A vibração modifica, tudo se modifica, tudo fica muito mais sublime. Então o convite é para que mais corações possam se reunir a nós nesse momento, em vias de transição, para que nós possamos juntos possamos alinhar o nosso pensamento ao pensamento do Cristo, que nos traz o pensamento do Pai Criador. Para que nós possamos unidos, não há mais barreiras. Não há barreiras. Aqueles que se reúnem estão sob o foco poderoso do Cristo, o foco poderoso de Jesus. Vamos nos unir, abrir uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer uma prece sentida, ler esse Evangelho, meditar, refletir em suas lições para a nossa vida, para a nossa vivência, para a prática dessa moral altamente luminosa de Jesus. Terminar com uma prece sincera, pode ser colocado o copo com águas para fluidificação. Faça conosco, vamos nos reunir todos juntos, junto a esse pensamento de Jesus. Vamos vibrar e pedir pela paz entre os homens. Vamos mentalizar a paz. Vamos trabalhar a paz dentro dos nossos corações. Essa é a maior caridade que nós podemos fazer nesse momento. Nesse momento em que tantos irmãos ainda apegados às coisas transitórias da matéria se perdem por observar que tudo aquilo que eles colocam a maior força rui. Os castelos de ilusões e de areia tendem a ruir, porque nós precisamos nesse momento compreender quem somos. Somos espíritos imortais em busca de evolução, e as nossas experiências na matéria são os recursos que Deus nos proporciona para a nossa evolução e progresso, para o nosso crescimento. Tudo é recurso educativo, e quando nós passamos a viver sob o jugo do Evangelho, o fardo é leve, o jugo é suave. Nós conseguimos viver, passar pelas provações de forma muito mais forte, consciente. É isso que nós buscamos reunidos em torno do Evangelho. A nossa mudança, nos melhorarmos, fazer luz em nós, para que possamos expandir a luz onde estivermos. Vamos trabalhar juntos pela paz entre nós, rogando ao nosso Senhor Jesus que possa nos ajudar nessa missão de pacificação de nós mesmos, pedindo pela paz entre os homens. Vamos todos nos reunir todos os dias às 9 horas da manhã, sentir as doces vibrações de Jesus, tomando conta de nossos corações. Muito obrigada a todos e continuemos sempre juntos, em nome daquele que é o nosso guia e nosso modelo.